aqui. Começando, gente, aqui então, né, na página 105, no caso, retomando aqui a atividade, né, agora com relação à reforma protestante, tá? Com relação à reforma protestante, e muitos mitos, tá? Vão surgir nessa época daqui, né, como eu falei para vocês, muitos mitos, a ideia Não, de... aperte não, aperte não, aperte não. Mulher, você apertou errado. Cauana, desliga o seu áudio, Cauana, saiu um barulhinho aqui. Viu, gente? Então, aqui nessa época, a gente surgiu muitos mitos, tá? Como, por exemplo, a ideia de purgatório, né? Se você for procurar na Bíblia, não existe esse negócio de purgatório, isso é uma grande invenção, uma grande mentira, né? Então, inventaram esse negócio de purgatório, pronto, até aquilo que eu converso com a Raíssa, às vezes. Aquela lenda da Lilith, completamente sem sentido, também se fortaleceu, não é que ela surgiu aqui, é mais antiga essa lenda, mas se fortaleceu nessa época também, tá? A ideia do limbo, enfim, cara, um monte de mito, tá? A gente já viu tudo isso aqui já nas aulas passadas, certo? Bom, gente, a primeira pergunta aí tem duas letras, né? A letra B, e aí diz o seguinte: antes da Reforma Protestante, vários movimentos surgiram com críticas direcionadas à Igreja, da Igreja Católica. Sobre isso, responda a questões abaixo. Basicamente, a gente está dizendo o seguinte, que antes de acontecer a reforma, tá? Lá de Martinho Lutero, já existiam pessoas ou movimentos que lutavam, assim, entre aspas, né, que faziam oposição, que lutavam contra a Igreja Católica, tá? Claro, a maioria foi queimada viva, né, porque a Igreja Católica mandou queimar todo mundo, certo? Mas vamos lá. Então, letra A, resposta da letra A. Lembrando que, mais uma vez, vou repetir mais uma vez, porque tem uns que parece que não escutam, ou eu falo em grego, não sei. Mas vou repetir aqui, gente. É legal você ficar lá na página do bate-papo já, tá? Se você tiver pelo celular, é só dar um cliquezinho na tela. Tem 3 pontinhos embaixo. Você clica nos 3 pontinhos, na parte de baixo do lado direito, e clica no bate-papo. Se for pelo computador, é mais fácil ainda, porque já fica aqui embaixo um balãozinho de mensagem. É só clicar, já aparece o bate-papo, tá? Porque você ficando lá, a gente já vê a resposta, tá? Que eu vou mandando. Mas aí, conforme eu vou ditando, vocês já podem ir escrevendo, porque já adianta, tá? Já adianta. Vamos lá. Letra A. Quem eram os hereges? Quem eram os hereges? Escrevam o seguinte: era qualquer pessoa que fosse qualquer pessoa que fosse contrário ou não seguisse os dogmas católicos. Ponto. Resposta curtinha, já dá para responder tudo. Mandei aí no chat já, viu? Era qualquer pessoa que fosse contrário ou que não seguisse os dogmas católicos, tá? Lembrando, gente, que a palavra dogma é uma lei imutável, tá? É uma lei que não muda, é uma lei fixa daquela religião, tá? A gente chama de dogma, certo? E aí, claro, cada religião tem os seus dogmas, né? Algumas têm dogmas baseados na Bíblia e outros têm dogmas que ela mesma inventa lá do jeito que ela quer, pro bel prazer dela, e se você quiser seguir essa religião, tem que seguir aqueles dogmas e acabou. Certo? Todo mundo já escreveu, gente? Bem curtinha essa resposta, né? Era qualquer pessoa que fosse contrário ou não seguisse os dogmas católicos, tá? Esses aí eram os hereges. Esses aí eram os hereges. Terminei. Vamos lá. A letra B, ela pergunta, a gente falou muito sobre isso aqui, né? A gente falou muito sobre isso aqui lá no nosso assunto. Quais foram as principais críticas feitas por esses, entre aspas, esses hereges? Ou seja, essas pessoas que não seguiam, né? Ou que faziam oposição à Igreja Católica. Quais eram as críticas delas? Escrevam aí. Acusavam a corrupção do clero, a venda de indulgências. Vocês devem estar lembrados do que são indulgências, né? Indulgências, que são os objetos supostamente sagrados. A gente falou vários aqui: leite de cabra, espinho de roseira, dizendo que era espinho da coroa de Jesus, pedaço de madeira velho, dizendo que era pedaço da cruz de Jesus, o dedinho de Pedro, um monte de absurdo, né? Então, repetindo aqui a resposta: acusavam a corrupção do clero,
a gente também viu muito sobre isso, né? Que muitos padres estavam envolvidos em escândalos com prostitutas, engravidavam mulheres, e quando a mulher ia lá exigir que o padre assumisse, ele mandava queimar a mulher viva na fogueira, dizia que ela era uma bruxa, certo? Dizia que ela era uma bruxa, enfim, né? Então, as farras, as bebedeiras, enfim, os padres estavam todos zoados naquela época, né? Então, acusavam a corrupção do clero, vírgula, a venda de indulgências e a prática da simonia. E a prática da simonia. Mandei aí no chat já a resposta. Acusavam a corrupção do clero, a venda de indulgências, que no caso é a venda de objetos supostamente sagrados, e a prática da simonia. Lembrando, gente, que a simonia era a venda do perdão. Tá? O cara pecou, ele ia lá e não precisava fazer nada, não precisava pagar e já acreditava que estava salvo. Sem falar da Minha Casa Minha Vida no Céu, né? Que a Igreja Católica vendia um documento que é tipo um terreninho no céu. Né? Claro, caríssimo, poucas pessoas conseguiam comprar, né? Então isso era a simonia, né? Era a venda do perdão, não só para os vivos, mas também para os mortos. Né? Você ia lá e o cara morreu e você achou que ele morreu em pecado, você ia lá e comprava a salvação do cara, tá? O perdão do cara, que é um completo absurdo. Bom, todo mundo já terminou? Bem curtinha essa resposta também, né? Acusavam a corrupção do clero, vírgula, a venda de indulgências e a prática da simonia. E a prática da simonia. Gente, olha só. Na segunda questão, preste atenção, tá? Na segunda questão, é vocês que têm que fazer. Vocês vão me mostrar isso aqui amanhã. Certo? Vocês vão mostrar isso aqui amanhã. Amanhã, nem que você tem que ligar a câmera só para me mostrar isso. Certo? Ou, no caso, aqueles com problema, a Maria, né? A Maria, ela não liga a câmera, né? Tá alguma coisa no notebook lá que ela não liga a câmera. Então, especificamente aquele que não ligou a câmera, que não vai ligar a câmera amanhã, é só me mandar uma foto dessa segunda questão pelo WhatsApp. Tá? Lembrando que manda a foto e manda o seu nome, porque eu não sou adivinho nem tenho bola de cristal. Né? Porque às vezes a foto de vocês não aparece, né? Porque às vezes vocês deixam lá bloqueado para aparecer só para quem é seu contato, né? Para quem está salvo nos seus contatos. Tá? Então, às vezes, não aparece para mim. Tá? Então, aparece lá o ser humaninho, manda a foto e aí eu vou saber de quem é. Viu, gente? Então, essa questão número 2, você vai fazer uma pequena pesquisa sobre esses 3 homens. Pedro Valdo, John Wycliffe e o Ian Hus. Tá? Letra A, B e C. Você vai fazer uma pesquisazinha, você vai... Como é que é? Ok. Pronto. Tá, ok. Todo mundo entendeu isso aí, né, gente? Para amanhã, viu? Isso aqui é para amanhã. É um trabalho, é uma atividade boba, tá? É só uma questãozinha aí. Você vai pesquisar quem era o Pedro Valdo, tá? Inclusive, ele ficou conhecido aí, né? Ele deu origem, não é nem para me estar dizendo isso, mas ele deu origem. Vocês podem pesquisar também sobre os valdenses, tá? Por causa do sobrenome dele, né? Pedro Valdo. Ele meio que criou, né? Criou não, mas ele meio que acabou sem querer criando, né, um movimento chamado de valdenses, tá? Os povos valdenses. Enfim, você vai pesquisar sobre o Pedro Valdo, o John Wycliffe e o Ian Hus, certo? Esses 3 homens aí, 3 homens extraordinários. Inclusive o Ian Hus foi queimado vivo na fogueira, porque a Igreja Católica mandou matar ele. Tá? Então, você vai fazer uma pesquisazinha ali, você vai escrever um pouquinho sobre cada um deles, tá? Aquilo que é mais importante. Um pouquinho sobre a vida dele, um pouquinho sobre o que ele pregava, a luta dele contra a Igreja Católica, certo? Para amanhã, viu? Para amanhã. Se orienta na vida de vocês aí. Vamos lá, na página 106, terceira questão. Página 106, terceira questão. Página 106, terceira questão. Todo mundo já está aí? Já, né? A terceira questão diz assim, ó, cite e explique os 3 principais motivos que levaram à reforma protestante. Tá? Tem vários motivos. Né? O difícil é você encontrar alguma coisa que a Igreja Católica fazia certo na época. Né? Difícil é você encontrar isso. De coisa errada, a maioria. Mas ela está pedindo aqui os 3 mais importantes. Tá? Os 3 mais importantes. Então, vamos tentar dividir. Eu vou tentar dividir aqui para vocês, resumidamente, em três classes, tá? Em 3 características básicas, tá? Ou seja, 3 motivos. Certo? 3 motivos. O primeiro
você vai colocar o seguinte, vamos lá, primeira parte da resposta, tá? No caso, esse aqui é o primeiro motivo, né? A terceira pergunta está pedindo 3 motivos que levaram à reforma. Primeiro motivo, você pode até colocar número 1, tá? Primeiro motivo, você pode colocar um parênteses ou um ponto, enfim. Esse é o primeiro motivo, vamos lá. Escândalos e privilégios dos clérigos. Lembrando que clérigos é aquele que faz parte do clero, ou seja, padres, bispos, tá? Esse aqui é o primeiro motivo, gente. Ó, os escândalos e privilégios dos clérigos. Tá? Então, os escândalos é o que eu acabei de falar para vocês, né? Eles estavam envolvidos com prostituição, com bebedices, com orgias, com festas, né, engravidavam as mulheres, mandavam matar as pessoas. Toda. Enfim, então esses são os escândalos. E privilégios, porque a Igreja Católica não pagava imposto, inclusive até hoje, viu, gente? Não sei se sabem disso, mas a Igreja Católica não paga imposto, o que é um completo absurdo, porque todo mundo tem que pagar imposto, né? Todo mundo tem que pagar imposto, e ela não paga nada de imposto, nem de água, nem de luz, nem de nada, né? Fazer o quê? Bom, então, e os privilégios seriam esses, né? Esses privilégios de sempre ter o bom e do melhor, viver sempre bem, sendo sustentado por todo mundo, não pagar impostos, ter uma vida muito luxuosa, né? Até o Papa Bento XVI, quando ele veio aqui para o Brasil, ele disse que só iria comer aqui no Brasil se tivesse talheres de prata. E prata que nunca foram usados por ninguém. Eu digo, ora a hora, né? Pense no exemplo de humildade. Só queria andar se fosse num carro blindado, né? Só queria tomar suco se fosse de sucos cítricos, de frutas cítricas, que é completamente difícil de você encontrar, né? Mas enfim, fazer o quê? Bom, todo mundo já fez essa primeira parte, né, gente? Aí, primeiro motivo, escândalos e privilégios do clero. Segundo motivo, você pode colocar assim, ó, as indulgências e a simonia. Pronto, já mandei aí o segundo motivo. As indulgências e a simonia. Esse é o segundo motivo da reforma protestante. As indulgências e a simonia. Bem curtinha nessa resposta. Eu já vou direto para a terceira. E a terceira, vocês vão colocar o seguinte, ó. Interferência na política, e na economia. Como eu falei para vocês, ela tinha muito poder, muito poder. Então, o terceiro motivo que levou, né, ela interferia demais, cara, na política e na economia. Por isso que depois da Revolução Francesa, vocês vão ver isso lá no próximo ano, no 8º ano, é uma das revoluções mais legais de se estudar, a Revolução Francesa, e vocês vão ver lá que depois da Revolução Francesa é que é criada a ideia de Estado laico, ou seja, religião separada do Estado. Ou seja, a partir daquele momento, a religião não poderia mais interferir nem na política nem na economia. E, do mesmo jeito, o Estado também não pode interferir na política e na economia. Certo? Bom, todo mundo escreveu, gente, aí, só repetindo aqui. Primeiro motivo, escândalos e privilégios do clérigo, dos clérigos, no caso, né? Segundo motivo, as indulgências e a simonia. E terceiro motivo, interferência na política e na economia. Acho que todo mundo já escreveu, né? Fechou. Bom, gente, resumidamente, né, a quarta pergunta ela está perguntando sobre aqueles dois grandes intelectuais, né, da Igreja Católica, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, tá? São dois intelectuais ali da Igreja, né, dois filósofos e clérigos, né, da Igreja, certo? E está perguntando um pouquinho aqui, comente as ideias de Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Gente, eu já comentei com vocês sobre isso quando a gente estava estudando lá atrás, no começo do ano, sobre feudalismo. Tá? Resumidamente, vamos refrescar a memória, gente. Santo Agostinho, a teoria dele era a teoria da predestinação. Então, ele acreditava que desde que você nascia, você já tinha sido predestinado àquilo ali. Lembra que eu falava para vocês que na Idade Média não houve muitas revoltas? Praticamente nenhuma, na verdade. Sim. Justamente porque as pessoas acreditavam. Se você acreditavam. nasceu pobre, você vai morrer pobre. Isso, perfeito, Paulinha. Perfeito, Paulinha. Ainda bem que você está lembrada.
É exatamente isso, gente. Nasceu pobre, morreu pobre. Nasceu rico, morreu rico. Eles acreditavam que ali eles foram predestinados, né? E lembra também que eu comentei com vocês aquela ideia de que, tipo, a minha plantação morreu, foi castigo de Deus. Minha plantação deu bom, foi bênção de Deus. Né? Então eles não tinham nenhuma noção de nada além disso. Eles acreditavam que tudo que acontecia era por culpa não, né? Por castigo ou por bênção de Deus. Né? Por isso que a Idade Média é chamada de teocentrismo, né? Na Idade Média, a ideologia era o teocentrismo. Teo, Deus. Centrismo, centro. Né? Então, praticamente, eles acreditavam que tudo que acontecia foi ou castigo ou bênção de Deus. Tá? Então, já vamos colocar logo a resposta da letra B. Já que a gente está falando sobre ele, colocar a resposta da letra B. Sua tese, vamos lá, já comecem assim, tá? A resposta da letra B. Daqui a pouco eu vou para A. Sua tese, no caso é de Santo Agostinho, tá? Sua tese é a da predestinação, vírgula, onde tudo que ocorria estava sob, não é sobre não, tá? É sob, S-O-B, o B mudo, sob o poder, ou bota assim, sob o controle, fica melhor, sob o controle de Deus. Sob o controle de Deus. Bom, aqui está um resumozinho muito bom da letra B, tá? Letra B da quarta questão. Sua tese é a da predestinação, onde tudo o que ocorria estava sob o controle de Deus. Então, basicamente, o homem não tinha controle nenhum sobre a própria vida. Né? Desde que ele nascia, desde que ele era desde pequenininho, que ele acreditava realmente que ele já foi predestinado àquela vida dele ali e acabou. Certo? Foi predestinado àquilo ali e acabou. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Quando for terminando, gente, vão me avisando aí, tá? Para não passar para a próxima, para não demorar muito. Terminei. E aí, só a Paulinha que terminou. Quem mais terminou, gente? Vamos lá, vão me avisando aí. Professor. Pode mandar no chat, pessoal. Terminei. Pronto, acho que a maioria está terminando já, né? Terminei. Terminei. Bom, então vamos lá para a letra A, tá? Na letra a resposta da letra A, gente, é praticamente, entre aspas, né, é praticamente o inverso, tá? A letra A é praticamente o inverso. Vamos lá, letra A. Qual era a teoria do São Tomás de Aquino, tá? Ou do Tomás de Aquino? Qual é a teoria dele? Coloque assim, ó. Sua tese, já vou mandar aqui no chat, tá? Já escrevi aqui, enquanto eu estava esperando vocês, eu já escrevi aqui, ó. Mandei aí no chat. Sua tese é a do livre-arbítrio, vírgula, onde o homem tinha controle sobre suas decisões, tá? Tinha controle sobre suas decisões. Essa é a teoria do livre-arbítrio. Gente, lembrando que aqui é só um resumo, tá? Se eu fosse explicar para vocês toda a base teórica da predestinação e toda a base teórica do livre-arbítrio, a gente vai sair daqui, acho que semana que vem, tá? Então, aqui, lembrando que aqui é só um resumo, tá? Aqui é bem a grosso modo mesmo que a gente está escrevendo. Vou repetir, tá? A resposta da letra A. Sua tese é a do livre-arbítrio, onde o homem tinha controle sobre suas decisões. Tá? Tinha controle sobre suas decisões. Tinha controle sobre suas decisões. Quando o homem tinha controle sobre suas decisões. Terminei. Certo. Gente, olha só, como o tempo da nossa aula aqui já está quase acabando, a gente vai parar por aqui, certo?
Então, lembre-se, eu vou até marcar aqui no livro também. Vou até marcar aqui nesse livro. Deixar aqui marcada a orelhinha aqui. Então, no caso, vocês vão continuar a partir da página 111, tá? Então, só repetindo, pessoal, tá? Semana que vem é que eu vou deixar bem definido para vocês, ou até antes, se eu conseguir, tá? Talvez até amanhã mesmo, eu vou dar uma pensadinha direitinho aqui, pela quantidade de questões que dá para fazer. A gente quase conseguiu chegar na terceira unidade, né? Ficou faltando bem pouquinho. Então, eu vou lembrar aí amanhã, talvez eu já dê uma resposta para vocês de como vocês vão fazer, certo? Então, por hoje é só. E a partir da semana que vem, nós já vamos continuar, aliás, vamos retomar aquele assunto sobre o Brasil na época do ciclo do açúcar, perdão, do ciclo do ouro, tá? O Brasil do ciclo do ouro, da mineração, mas principalmente focado nas revoltas coloniais, tá? Como eu já venho falando para vocês, certo? E aí, claro, isso aí vai servir de base para o simulado de vocês, que já acontecerá, muito provavelmente, se eu não me engano, agora na primeira semana de dezembro. Ok?